Está começando agora mais um episódio do Janela do Vale, o seu podcast do Vale do Jequitinhonha. E hoje a gente vai bater um papo sobre evasão escolar. Por que as pessoas estão evadindo a escola ainda em tempos mais modernos? E como reverter essa situação, né? Tem jeito, né? Sim. Com certeza tem jeito. E E com tantas oportunidades, né, hoje em dia. E hoje eu tô aqui com essas três pessoas fodásticas, que é Cláudia, Tudo bom? Cida Cida. e Vanessa. Se apresentem aí pra gente. Eu sou Cláudia, trabalho no Centro Estadual de Educação Continuada, SESEC, Querubim Frois Ottoni, daqui de Almenara. Sou gestora da escola e nós atendemos na modalidade de educação de jovens e adultos, a partir dos 15 anos. E você, Cida? Eu sou supervisora lá do SESEC, mas já trabalhei com supervisão também em várias escolas. A senhorita Vanessa? Também supervisora no SESEC atualmente e já com quase 10 anos de atuação na área. No SESEC? Não, em outras escolas. SESEC é o meu segundo ano. Todas três já deram aula já em escola regular? Sim. Sim. Quanto tempo? Nossa, eu tenho muito tempo. 2 anos e meio. Uns 40 anos por aí. Sério? Eu tinha 15 anos de idade, eu era uma criança quando eu comecei a dar aula. É porque antigamente tinha o magistério, né? E eu comecei na zona rural. E você? Tem muito tempo também. Muito tempo também, ninguém quer revelar, né? Tudo bem, gente, tudo bem. Vamos dizer que tem mais de 5 anos. Mais ou menos Hã? por aí. No meu caso, eu tenho menos tempo em sala de aula como professora do que como supervisora, porque quando eu me formei, eu já foquei nessa área mesmo da minha formação de pedagogia para a supervisão, né? Para a área de especialista, que engloba essa parte de supervisão escolar e orientação também. Mas eu também dou aula particular de inglês. E durante o período de supervisão, às vezes a gente também se coloca, né, como professor. Então, tenho experiência. No período como professora, vocês perderam assim, o encanto? Porque eu tenho certeza que quem se forma como professor fala assim, não, eu vou querer transformar, eu vou fazer diferente. Mas só que chega lá e vê um cenário que às vezes a gente não dá conta de mudar. Aconteceu isso com vocês ou não? Em alguns momentos, né, que nós criamos muitas expectativas, né, durante a faculdade. Quando a gente vai para a prática, a gente vê que a realidade é um pouco diferente. Eu já fiquei frustrada algumas vezes, mas na maioria das vezes eu me vi realizada. Eu gosto, sabe, da educação, eu gosto desse processo diário. Eu gosto. E você, Cida? Eu também. Eu já frustrei várias vezes, com certeza. Eu também vou ensinar mais nada, não. Dá vontade de pegar as coisas, jogar pro alto e ir embora. Mas aí, na rua, quando você encontra o aluno e ele fala assim, ei, professora, como é que você está? Você está aqui, ó. Aí, tudo vale a pena. Você mudou minha vida, né? também. Você mudou minha vida. Eu tenho um amigo que ele é professor, né? Aí ele fala assim que quando Deus expulsou Lúcifer do inferno, ele tinha mais ou menos 13, 14 anos. Ele tem certeza disso. E que quando tá chegando nessa idade, que os hormônios começam a subir, os meninos parecem uns bichos, velho. É isso mesmo, gente? Hã? Eles estão, né, em fase de mudança, né, corporal, né, psíquica também, na questão do eu, né, a identidade, quem sou eu. Então, muda bastante, né? E aí que entra o acolhimento da escola, dos servidores, dos professores, para entender esse processo de mudança que está acontecendo naquele adolescente. A evasão escolar, ela acontece mais ou menos em que série, assim, que é o que mais acontece? Vocês têm um dado parecido? A evasão escolar, o índice maior é a partir dos 15 anos até os 29, ela é
bem alta o índice de evasão. É crescente, né? É crescente. Conforme os dados do IBGE, né, que foram publicados em 2023, são quase 10 milhões de pessoas que não concluíram a educação básica. Então, são muitas pessoas. 10 milhões de pessoas. 10 milhões, muita gente. Quando a gente fala do básico, é tipo o que? A oitava série? Antiga? Não, a educação básica, ela é dividida em 3 etapas, né? A educação infantil, que vai até os 6 anos. O ensino fundamental, que é dividido em, né, duas etapas, que é do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano, né? Que é o fundamental. E tem o ensino médio. Também. Então, a educação básica, ela tem essas 3 etapas. E é a formação básica do ser humano, né? Conforme a LDB, né? Que é a Lei de Diretrizes de Bases da Educação, a educação básica, ela tem que ser ofertada para todos os estudantes. E conforme esse documento, até o ensino fundamental, a obrigatoriedade é do município. Se o município não tiver condições de arcar, né, de levar para o município esses alunos, o Estado, ele acolhe. E o médio é de responsabilidade total do Estado. Então, como Cláudia citou, quando o aluno ele consegue se formar no ensino fundamental de forma mais clara, que ele tem ali uma base bem feita, ele consegue fazer um ensino médio melhor, se formar no ensino médio melhor, conseguir entrar para uma faculdade, porque a base, o fundamental, eu costumo dizer, né? Se ela é bem feita, o aluno tem mais subsídio, ele consegue interpretar melhor, ter uma leitura melhor, né? Não só a leitura em si, mas leitura de mundo também. Então, quando ele vem para o fundamental, quando ele faz para o ensino médio com um fundamental que não é tão mal fundamentado. Assim, sólido, né? Isso. Um fundamental mais sólido. Isso. Então, muita gente às vezes critica quando o aluno vem do município, que ele vem daqueles primeiros anos, né, de escolaridade, ele vem sem a leitura consolidada, né, que a gente chama assim, com fluência na leitura, enfim. Aí ele vai para o Fundamental 2, que é aquele a partir do 6º ano, com a leitura, né, não tá bacana. Então, a tendência é ele ir para os próximos anos, se ele não for retido, né? Isso aí é tema para uma outra discussão, mas acaba que vai sendo uma bola de neve. Porque o aluno ele vai atropelando etapas, ele não consegue ler direito, ele não consegue entender, interpretar e assim por diante. Quando ele chega no médio, ele vai ter mais dificuldade. Isso chama conhecimentos prévios. Se o aluno tem uma bagagem de conhecimento, aí ele consegue desenrolar no decorrer do processo. Ele tem ferramenta suficiente. Isso. Mas para isso ele precisa ser estimulado em escola, na escola também, né? Não só em casa, que é uma como continuidade, mas na escola também. Com esse tanto de programa do governo, Pé de Meia, Bolsa Família, que incentiva o aluno a estar na escola, talvez esse não seja um dos motivos da evasão? Ele chega lá e ele se depara com sei lá, uma equação de 2º grau e ele ainda não é bom nem de dividir, não é bom em porcentagem. E aí ele chega e fala, pô, não, tá difícil demais isso aqui, então não vou. Mas isso aí vem lá da base. Vocês acham que pode acontecer? Bom, há pessoas, né, há pensadores, né, que falam que essa quantidade de favorecimentos que são dados aos adolescentes, às crianças, faz com que eles se sintam assim, como se eles já estivessem assim, já realizados. Eu já consigo, já tenho isso, eu já compro aquilo, aí eu não tenho mais estímulo para estudar. Mas há outros que questionam, que há controvérsia em relação a isso. Há pessoas que falam que não, que isso é mais um estímulo para poder a pessoa prosseguir nos estudos, para dar mais condição de vida, de sobrevivência, de qualidade.
Teoricamente, né, seria um incentivo para o aluno, e eu não acho que seja um fator que auxilie, né, que ajude na evasão. Se o aluno está ganhando ali um tipo de Benefício? benefício, isso mesmo. Então, às vezes, por outros motivos, né, ele acaba evadindo. Não foi isso que Ah. eu disse, não. É tipo o seguinte, ele acaba chegando lá no segundo grau que a gente conhece, não sei como é que chama Sim. agora, sem Ensino base. médio. Sem base. Ah, sim. E apesar dele ter os incentivos financeiros, que era um dos principais antigamente, que saía para poder ajudar a mãe, ajudar o pai, para vender um picolé na rua, ou roçar manga, seja lá o que for, ele sai porque ele chega lá e ele não dá conta. Ele vê um sim. monstrão grandão que ele não sabe por onde que ele começa. Você verdade. entendeu agora? Entendi. Faz um pouco de sentido para vocês? Ou não? Faz sim, Então, faz todo sentido. A filosofia desses programas eu acho espetacular. Não, com certeza. Eu acho muito. Porque a finalidade mesmo, né? Quando o governo implanta esses projetos, esses programas, né, extensos que repassam recursos financeiros para essas famílias, é justamente para isso, para que o aluno frequente mais a escola, né? Existe todo um controle em todas as escolas, existem sistemas interligados, inclusive, né, com o Estado, ou com, nós temos o Educacenso, que é um programa federal, né? Então, está tudo interligado à frequência do aluno, né? E essa questão da dificuldade do aluno, que você quis dizer que ele vai Ele vai sendo empurrado de acordo com na série. frente. É porque parece que bomba não é Assim, algo muito comum mais, né? Não, é porque o aluno ele está em processo de transformação, de mudança, de conhecimento. Então, essa realidade que nós vivemos na nossa época, né, da reprovação, que era pavorosa, bomba, né? Recuperação. Recuperação. Isso não existe tanto quanto antigamente, porque é um ciclo. O aluno, se ele não conseguiu vencer essa etapa nesse ano de escolaridade, ele tem a possibilidade de continuar no próximo ano. E aí entra também, tem, pessoal, a questão da organização da escola, do planejamento, porque teria, na verdade, que nós sabemos, né, gente, que nem toda escola, né, assim, pela também a questão de tempo, é muito corrido, o tempo é muito pouco para analisar tudo, mas se tiver um objetivo firme, consegue estudar, pegar o diagnóstico, na verdade, de todos os alunos do ano anterior, principalmente os que tiveram dificuldade, e trabalhar com esses alunos mais intensamente no próximo ano. Dar um reforço melhor para ele. Mas aí ia sobrecarregar um sistema que já é sobrecarregado. E quando a gente pega um aluno que ele não passou, por exemplo, numa sala de 50 alunos, aí tem 10 que não passaram 100%. Sim. Tá lá. A professora ela vai dar matéria com base de quem está entendendo mais ou de quem está entendendo menos? Teria que ser quem está entendendo menos, né? Porque ele está precisando mais da atenção, né? Do educador, do professor. Só que nem sempre acontece isso. E o Estado ele tem a política também de aulas de reforço. Em um dado momento, naquele horário, o aluno ele é retirado da sala de aula, a sala oficial dele, ele vai para outra sala com outro professor para orientá-lo, ajudá-lo nas dificuldades que ele está assim, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Isso. E aí a interlocução, que é importantíssimo também, entre os professores. Quais as dificuldades que aquele aluno está tendo, qual é o conteúdo que ele está sentindo mais dificuldade. E né? Em sala de aula o professor faz a intervenção, né, com esses alunos, então ele vai aplicar a matéria, o conteúdo que ele está dando andamento para
todos os alunos, porém aqueles com mais dificuldade, ele vai aplicar uma intervenção ali de tempos em tempos, né? E vai avaliar se está tendo algum tipo de efeito, um resultado, né? E fora que bimestralmente eles já fazem o conselho de classe, então, de acordo com o conselho, eles têm noção de como que aqueles alunos estão com as outras disciplinas para reformular, né, recalcular a rota. E as escolas costumam fazer esse processo de intervenção, geralmente até o segundo bimestre, a escola já tem uma noção ali de como que está o diagnóstico daquela turma. Porque a partir do terceiro bimestre para o quarto, então, assim, você já chega num ponto que você já traçou ali o perfil, né? Então, a maioria desses projetos de intervenção tem que ser até a metade do ano para conseguir mais resultado e dar andamento nos bimestres seguintes. Eu acho do fundo do meu coração que a sociedade tá pegando responsabilidade de pai e mãe e tá soltando na mão de professor, cara. Que acho que parte deles não dá conta de fazer os exercícios, não aprender, não desenvolver, é os pais que não querem gastar 10 minutos com o filho para poder ensinar a matéria que ele tá tendo dificuldade. Cobrar o menino que não quer ficar no videogame, aí não quer entrar em conflito com o menino, para ele parar para fazer o que precisa fazer. Aí cresce essa galera aí que não sabe o que é limite, não sabe o que é esforço, e solta essa bomba na mão dos professores. Aí o professor não é bom. Pô, o professor tá rebolando para poder fazer isso tudo. Eu nem sabia que fazia isso tudo que você está falando aqui. É previsto, né? E então, dando aula para 40, 50, não tem condição, cara. Realmente. O professor, ele é psicólogo. Ele é todos os tipos de especialista que você imaginar. Ele tem que ser. E às vezes uma segunda mãe e um segundo pai, né? Exatamente. Que acolhe, então... Ele confronta com todas as dificuldades sociais, econômicas que o aluno tem. O professor enfrenta tudo isso. Por isso que é importante a escola conhecer as famílias, onde que os alunos moram. É um ponto forte, né? Fortíssimo. Conhecer a família, de onde que ele vem. Uma vez eu vi um vídeo que me mexeu muito, sabe? Eu posso contar rapidinho? Com certeza, manda aí. Tinha um aluno, todos os dias ele chegava atrasado em sala de aula. E todos os dias o professor, ele já era condicionado já a dar a palma da mão para o professor. Bater. Ele batia com aquela palmatória de antigamente, e aí o aluno se sentava, no outro dia a mesma coisa, sempre chegando atrasado. Um dia, o professor passando pelas redondezas da casa dele, que o professor ia para a escola de bicicleta, parou a bicicletinha e viu ele empurrando a cadeira de rodas do irmão. Sabe? E isso mexeu muito com ele. Aí, quando o aluno chegou à sala de aula, atrasado novamente, ele foi, o professor estendeu a mão para ele bater na mão dele e pedir desculpas para ele. Por que acontecia isso todos os dias? O aluno, né, ele apanhava assim. Porque o professor não conhecia a realidade dele. Então, imagina o psicológico dessa criança todos os dias. Ele apenas julgava, né? Julgava. Chegou atrasado, tá errado, vai tomar uma advertência. Por que chegou atrasado? Esse vídeo eu assisti também. Eu cheguei a emocionar quando eu vi. Mas eu vejo... Pode ser que tenha esses casos, né? Sim. Mas só que eu vejo mais pais que não estão fazendo o que precisa ser feito. Ah, não, deixa eu deixar. Você quer ir pra escolinha hoje, ô Jerônimo? Você quer ir pra... Não, por amor de Deus, velho. Ele não tá bem hoje, não. Ele não tá bem. Vou deixar ele jogando aqui um videogamezinho aqui. Eu já cansei de ver isso, gente. Tu fica com aquele dó. Não, né? Ele tá cansadinho demais. Ele estudou a tarde toda. Vai fazer para casa ainda. Esses professores quer que a gente eduque eles aqui em casa e vê... Por amor de Deus, gente. Pois aí é nessa situação que os pais criam monstros, né? Cria um monstro, daqui a pouco tá lá batendo o pai na mãe com 18 anos, exatamente. Querendo dinheiro para usar droga e não sabe onde é que foi que eu errei. A ausência acaba sendo revertida de outras formas, né? A ausência das famílias, né? Na educação daquela criança. Uma hora isso aí se reverte
contra eles, porque, né, a falta, ela não está sendo suprida, eles não estão sendo orientados da forma que seria. E o professor, ele acaba ficando mais com aquele jovem do que as famílias, porque hoje em dia nós temos escolas em tempo integral, que o aluno chega às 7 da manhã e sai 4h30 da tarde, 4h40. Fazem as refeições. Então, quando ele chega em casa, ele fica no celular ali, vê os pais a hora que eles chegam do trabalho, todo mundo fica no celular, vai dormir e amanhã é outro dia. Então, não houve uma conversa. Às vezes, os pais pensam que pelo aluno estar o dia todo na escola, ele já fez os deveres de casa na escola. Então, não precisa olhar caderno, não precisa olhar se tem nenhuma tarefa, e aí fica por isso mesmo. Depois, quando vem o boletim, né, nas reuniões de pais, eles reclamam, mas meu filho está o dia todo aqui e eu não estou vendo o resultado. Eu costumo falar, eu já trabalhei em escolas em tempo integral, e eu falo que não é um perfil para o aluno com algum tipo de dificuldade de aprendizagem, porque o integral ele vai ter mais disciplinas, mais matérias, mais conteúdo para o aluno desenvolver. Então, se ele se depara com uma dificuldade ali, é capaz dele, nesse sentido, ele vai desanimar e talvez pode haver até uma evasão, porque ele vai se confrontar com, né, diversas situações ali e não é um reforço. O ensino integral, ele não é para ser um reforço escolar. Né? O reforço, como Cláudia já disse, os alunos que têm necessidades cognitivas, né, de aprendizagem ali, ele vai ter direito ao reforço, mas o ensino integral é realmente para dar mais subsídio, mais suporte ainda para o aluno com mais conteúdos. É tipo uma maratona, mas para isso a pessoa já precisa estar correndo um tanto ali, né? Exatamente. Então, de qualquer forma, se o aluno está no ensino integral ou no regular, né, horário normal ali de aula, ele vai precisar que o pai ou a mãe deem um suporte, porque a gente fala, né, sempre a gente bate nessa tecla nas reuniões de pais. A família é uma extensão. É o alicerce. Né? E vice-versa. A escola ali está acolhendo o aluno também, mas a gente precisa que as famílias sejam essa extensão, né, nos apoiem. Sejam nossas parceiras, para que depois a gente tenha um resultado positivo ali com relação àquele aluno, e não haja surpresas na hora das reuniões de pais, né, que acontece muito. A família é o primeiro grupo social forte. E é lá que os valores são desenvolvidos, lá. Né? Não é na escola. Às vezes deixa na escolha de criança ou adolescente até. Mas o pessoal não sabe, o córtex pré-frontal, gente, que é a parte que define o que é certo, o que é errado, de você conseguir fazer escolhas, ele é formado depois dos 25 anos. Então, não deixe para o seu adolescente, para o seu filho escolher alguma coisa, porque ele não tem capacidade para isso. Então, você estava falando aí eu lembrei aqui dele aqui, eu estava olhando aqui para o nosso editor ali, lá na escola dele, no IF, né, tinha uma aluna colando, a professora reprimiu, ela ligou para a mãe chegou lá agredindo. Vocês deram notícia disso? Sim. Ficam sabendo. Sim, para nós. As notícias correm. Assim, quando acontecem essas coisas, para a gente é um choque, né? Vocês ainda assusta? Assusta. Sempre. Porque a gente não espera isso. A gente deseja uma sociedade assim, mas, né? Não, mas eu digo pela experiência, né? Porque deve chegar muita coisa lá em vocês, pais reclamando sobre comportamento do filho. Eu já cheguei, primeiro ano que eu cheguei em uma escola, já cheguei com essa notícia que um aluno tinha sentado a cadeirada no professor, então é complicado. Aí você já vai com medo, assim, porque, né, acontecem essas situações, você pensa, será que eu estou num ambiente seguro, né? Até onde isso acontece? Aí quando é a mãe do próprio aluno, né, que usa de violência para obter algum tipo ali de né, jeito. Com relação ao filho, fica complicado. Então, em relação à família, nós temos que pensar que hoje as famílias estão diferentes, né? Estão mais reativas, eu percebo. Tudo mudou, né? As famílias também mudaram. E o que eu percebo que existem duas situações em relação às famílias. Existe a família que é omissa mesmo,
permissiva ao extremo, onde que a criança ou adolescente que comanda, né, que dá as ordens na casa, inclusive a frequência à escola. E existem aquelas famílias que são as menos favorecidas, que elas também não tiveram essa preparação. Muitas famílias acham, o pai, mãe, acha que é perda de tempo, sabe? Tem a pessoa ir à escola, então eles até obrigam os filhos a saírem da escola para irem trabalhar. Eles não têm essa consciência porque eles não tiveram. Eles não tiveram esse incentivo em casa, que o estudo é a melhor forma, né, de melhorar de vida. Então, existem essas duas situações, que nós trabalhamos com famílias também muito necessitadas e que não têm essa consciência que o aluno, o filho tem que ir para a escola. E muitas vezes eles obrigam o filho a ir para a escola por conta dos programas sociais, para Exatamente. receber os Ótimo. recursos, Ótimo. né? Então, assim, mas aquela consciência que o filho está indo para a escola para ele aprender, para ele crescer na vida, Não para passar as mesmas ele dificuldades. não passar Isso. as mesmas dificuldades, Ter né? mais Ter oportunidades. mais oportunidades, né? Ser um profissional. Eles não têm essa consciência também. Eles não têm. Acaba que o objetivo maior aí da escola é suprir uma necessidade financeira, econômica, Isso. mas não pelo motivo real, né, Isso. principal da escola. Mas nesse sentido aí, eu acho que pelo menos isso, né? Sim, o- sim. Importante é estar Importante é tá frequentando, indo. né, querendo ou não. E conta pra mim aqui mais sobre o SESEC. Como é que funciona o SESEC? O camarada evadiu, aí ele percebeu que não dá pra ele ganhar dinheiro de verdade sem ter formado. Sem Como é ter que formado. funciona? Então, o SESEC, ele funciona aqui em Almenara há 40 anos. Né? Desde 1985 que ele veio para Almenara. As despesas eram arcadas pela prefeitura municipal, né? Na época era o prefeito Exupério Alves Canguçu. Valeu, Zupa. Brincadeira. Eu não sei quem é. E em 1987, o SESEC ele passou a fazer parte das escolas do Estado. E ao longo desses 40 anos, existiram vários nomes, várias nomenclaturas. Às vezes alguém está ouvindo a gente agora fala, mas onde que fica o SESEC? O que é o O que SESEC? é o SESEC? O SESEC, na verdade, é um antigo ES, que era a Unidade de Ensino Supletivo. Aí depois veio o SESU, que é só uma questão de nomenclatura. Há uns 10 anos para cá, é SESEC, A que é o filosofia é a mesma, né? mesma coisa. É Centro Estadual de Educação Continuada. Então, nós atendemos jovens, adultos, idosos também, porque nunca é tarde para aprender, Com certeza. né? A idade mínima é 15 anos. No máximo, nós não temos idade máxima. É ao longo da vida. A matrícula ela é efetuada para o ensino fundamental, né, a partir dos 15 anos e para o médio a partir dos 18. No caso, entra duas modalidades, então, o fundamental, e a pessoa conclui o fundamental e depois o médio. Isso. Seria isso? Então não é separado como séries Não. igual a gente está acostumado. Não. Nós ofertamos anos finais do ensino fundamental, né? Que é do 6º ao 9º ano, e ensino médio. Lá no SESEC, os alunos, eles concluem por conteúdo disciplinar. Não é por ano. Ele chega, ele faz a matrícula nas disciplinas, primeiramente, que ele tem mais afinidade, a gente sempre orienta, né? As que ele tem mais afinidade, e aí ele vai dando continuidade. No ensino fundamental são 7 disciplinas, aí ele vai concluindo ao longo do tempo. E médio são 11 disciplinas. E normalmente uma pessoa consegue fazer isso em quanto tempo? 1, 2 anos, menos? Depende Do aluno. do aluno, porque no SESEC não tem uma data, um ano, o quantitativo de ano para você concluir como tem no regular. Lá depende do aluno.
Se ele chegar e falar, não, eu vou terminar nesse semestre, ele termina. Depende dele. Claro que tudo são etapas, né, processos. A gente também não vai correr com esse Sim. aluno porque ele precisa sair com o mínimo ali de aprendizagem, né? Sim. Absorver o conteúdo daquelas disciplinas. Mas ele consegue sim, se ele se planejar e focar, ele consegue sair um ano, ele consegue as 2 etapas aí, diferente da EJA regular, né, que a gente tem aqui em outras escolas, que cada semestre é um ano de escolaridade. Sim. Então, ele consegue terminar o ensino médio, por exemplo, em 1 ano e meio, Sim, né? No regular seriam 3 anos. Já é alguma coisa. sim. Só que no SESEC ele ainda tem mais essa facilidade, digamos assim, né? Porque é mais flexível. Então, terminando uma disciplina, ele já vai para a próxima, só depende dele ali para concluir. Você lembra quando Vanessa falou da leitura? Lá na base? Pois Sim. é, aqueles que tiveram esse acompanhamento assim com mais rigor e às vezes por um determinado momento ou uma situação parou de estudar. Aí quando procura o SESEC, esses meninos são letrados. Eles conseguem terminar assim rapidamente. E nós temos 2 possibilidades, né, para os alunos concluírem seus estudos lá, tanto o fundamental quanto o médio. Presencialmente, todos os dias os professores estão lá na sala de aula, dispostos, né, a orientá-los. E temos também a distância, Pode também? que é uma novidade sempre para esse ano. Essa nova legislação do SESEC, ela deu essa possibilidade do aluno que não tem condições de ir à escola, né? Sempre. Ele pode fazer as atividades em casa, ter o contato com o professor dá o feedback. Tem uma sempre. plataforma. Existe a plataforma do governo estadual, da Secretaria Estadual de Educação, que é o Conexão Escola. Todo o material, tanto do fundamental, anos finais, quanto do médio, estão lá. Então, o aluno, ele acessa lá, ele faz as atividades e o professor está na escola, no horário dele de trabalho, dando suporte, orientação. Ou presencialmente, se ele preferir ir lá, ou à distância. Então, hoje está muito mais fácil. E nós temos muitos alunos, inclusive da região, e eles falavam muito, Cláudia, é muito dificultoso, porque, além de tudo, Temperson, eles têm que pagar a condução para irem à escola aqui, né? De outras cidades. Então, agora, com essa possibilidade, essa nova, né, oportunidade deles, eles podem dar Concluir, né? continuidade e concluir. Com certeza. E a avaliação, somente a avaliação que é presencial, né, Cláudia? A avaliação é presencial. Assim, no caso do aluno que escolhe fazer À o distância. SESEC à distância. Aí ele consegue fazer as atividades pelo aplicativo e aí marca com o professor, assim que ele terminar tudo, tiver tudo ok, ele marca a prova presencial. Só a prova que é presencial. Estudar é difícil. Às vezes bem chato. E eu sinto que as pessoas... Hã? Mas só a educação transforma. Sim, com certeza. Eu odeio ler, mas eu leio todo santo dia. Pelo menos 20, 30 Você lê pelo celular ou você lê Eu gosto no livros? papel, por No 2 papel. motivos. Eu acho que eu acostumei e segundo, porque eu gosto de ver quantos livros eu li assim na estante. Me faz bem, aí eu mostro também aqui, que eu li isso aqui tudo. Isso é bom. Mas no celular eu não gosto não, Kindle eu não gosto. Já até tentei, mas não foi não. Mas eu não gosto, mas eu tenho propósito. E eu vejo as pessoas sem propósito. Elas estão esperando que um joguinho vai transformar a vida delas. Elas estão esperando que elas vão postar um vídeo na internet e alguém vai olhar, que fulano legal, toma aqui 5 milhões aqui. Vai viralizar e vai mudar a vida do dia para a noite, né? Cara, esses casos que vocês vêem na internet são raros, raríssimos, são em bilhões para poder. Então, eles ficam acreditando que vão transformar a vida de um jeito mágico e não tem mágica, cara. Não tem mágica. Não existe. Mas eu acho assim que a oportunidade, ela tem que te encontrar preparado, né? Eu acho que se você quer ter aquela oportunidade de milhões ali, mas você tem que estar minimamente preparado para quando ela chegar, você segurar essa oportunidade e conseguir meios, né, para mantê-la.
Porque você, ganhei tanto ali no jogo lá, X, mas não tem conhecimento financeiro para lidar com isso. Isso é um exemplo que eu estou dando, mas né, na vida, se você quer ter aquela oportunidade, esperar ela acontecer, Vanessa, espere fazendo, espere se evoluindo, né? se não tiver o conhecimento de matemática, como vai administrar esses milhões aí, hein? Uai, Não é? eu digo o seguinte, que a gente ganha quanto a mente da gente permite. O camarada que ele ganhou É a 5 lei da milhões, atração, o camarada ganhou 5 milhões, se a mente dele rapidamente não se tornar a mente do milionário, ele vai perder tudo, igual tem diversos casos aí. Inclusive, o lema do SESEC é esse: quanto mais souberes, mais livre serás. Com Exatamente. certeza. Conhecimento liberta. Sim. E traz dinheiro, viu, gente? Então, eu acho Eu tenho uma frase também, assim, parecida, que a liberdade é a segurança do homem. a liberdade e a É a segurança. segurança do homem. Inclusive, nós temos também casos no SESEC de mulheres que estavam em situação de abuso, né, por parte do companheiro em casa, e se viam ali com aquela questão patrimonial, né? Elas estavam totalmente à mercê financeiramente do companheiro e não tinham ainda terminado os estudos e procuraram o SESEC escondido do parceiro, conseguiram concluir, e nós fizemos todo um trabalho de escuta ativa, de acolhimento, até fizemos também, orientamos juridicamente, assim, não temos esse poder, né, mas direcionamos essas situações, essas alunas, para procurarem os direitos delas. Fizemos também projetos na escola com parcerias, né, para fazer com pessoas ali habilitadas para falar dos direitos da mulher. Então, isso aí, a gente faz esse trabalho com os alunos, não é só a questão ali dos conteúdos curriculares, não, a gente faz todo um trabalho mesmo social, né? Então, ajudou bastante, essa aluna conseguiu concluir, mas teve vezes que ela foi para a escola escondida do companheiro, porque se ele soubesse que ela estava indo para o SESEC estudar, O relacionamento terminado. não, ele batia nela em casa. Não, eu fico imaginando ele Então. pensando, falando, será que onde é que ela tá agora? Ah, deve estar dançando funk, lá no paredão. Mas se eu descobrir que ela tá na escola, ela me paga. Ela ia durante o horário de trabalho dele. Então, ela ia escondido. E o SESEC ele muito permite triste. isso, né? É o horário flexível, né? Sim, Por isso que eu Totalmente criei a flexível. frase que a liberdade é a segurança do homem, porque quando você estuda e quando você se autorrealiza, Você você se conhece seu torna uma potencial. pessoa livre. exatamente. Você sabe o seu potencial. Então você você sabe. sabe. É porque você falou aí da flexibilidade do horário, né? Nós trabalhamos no turno vespertino e noturno, justamente para pegar esses alunos que estudam durante o dia, poderem estudar à noite, né? Que trabalham durante o dia, poder estudar à noite. Mas muitas vezes a gente encontra um alunado que trabalha, por exemplo, em supermercado, e aí o horário pega à noite, pega à tarde também. E aí eles se veem nessa situação que eles não conseguem, não podem escolher entre o trabalho e o estudo, eles vão escolher o trabalho mesmo, porque eles precisam se sustentar. Então, infelizmente, acontece isso aí. Eles dão o primeiro passo, se matriculam, mas não dão continuidade por conta dos horários mesmo. Além do trabalho que impede e que também é uma das causas da evasão, tem a questão também da ansiedade. Os casos de depressão, hoje em dia, na atualidade, está aumentando a cada dia De jovem, né? de jovem. Na verdade, os mais afetados, né, foram os jovens, desde a pandemia para cá, porque eles ficaram reclusos, né? Que jovem, você sabe, gosta de tribo, né? De Se sentir de se sentir aceito. aceito, os grupinhos. Então, na época da pandemia, o que foram quase 2 anos, né? Eles enclausurados, sem ter contato com o outro, e muito no celular, porque até as aulas, né, eram através da internet, então eles ficavam muito tempo conectados na internet. Então, hoje nós estamos percebendo a devastação. Consequência, a né? consequência. Crises de ansiedade, depressão, e enfim. E até problemas
com a aprendizagem também, no Sim. foco, né? Eles têm dificuldade de concentração. Sim. Então, É isso mu- também é uma consequência É desses muito tempos. triste um adolescente, um jovem, né? Assim, com esses problemas de ansiedade. E Você falou de foco, eu afirmo, velho, pode vir em mil e um e falar que não é, foco, atenção, é exercitável. E Como- organização Não, também, né? como que uma pessoa que está no telefone, que ela troca de tela de 2 em 2 segundos, ela não vai desenvolver foco não, cara. Não. Tá tudo ali programado para chamar a atenção. Você tá andando na rua, as placas, os sons, é uma propaganda, é um gritando, é a cor de um carro, Sim, é um não sei o que, tá tudo programado para chamar sua atenção. Então, foco e atenção é exercitável. Exatamente. Eu comecei lendo, eu falei pra vocês que eu comecei lendo uma página. Hoje, às vezes, eu me pego lendo 20, 30. Ai, que Se olha eu tiver tempo, 50. Mas não foi da noite pro dia, não. Não foi. Ninguém nasce com vontade de ler, não. Ou se nasce, exato, através parabéns. da prática, né? É, A prática, você vai praticando e você vai. E você já percebeu que quando você está muito focado no celular, que você vai tentar ler um livro, você virou uma página, você já não lembra mais o que você leu na página anterior? Então, quando a gente fala da Analfabeto questão, funcional. quando a gente fala da questão do uso do celular em sala de aula, que muitas famílias ou alunos foram contra, né? A gente vê essa necessidade na prática. Por exemplo, várias vezes que eu, na pandemia, abria o celular para pesquisar alguma coisa, falava, ai, aí entrava numa rede social que já estava aberta ali, eu já ficava, o que que eu vim procurar mesmo? Já Passou não 30 lembrava mais o que que eu ia procurar no Google, fazer algum tipo de pesquisa, enfim. Então, é necessidade isso aí, essa lei, né? Essa Eu proibição. apoio totalmente. é nova, é? Ela é nova, ela é do ano passado, se não me engano. Sim. É do governo federal, né? Essa lei mais rigorosa, mas Sim. desde quando eu entrei na supervisão, pouco tempo depois eu já vi assim nas salas de aula o aviso que era lei, não, o uso do celular era proibido, mas não era assim dessa forma, né? Antes, os regimentos escolares constavam, né? De algumas escolas, que era proibido, né? Que o regimento escolar... Nós temos 2 documentos, né, oficiais importantíssimos na escola, que é o regimento escolar e a proposta político-pedagógica da escola. Então, no regimento, existem algumas normas, alguns direitos e deveres também, claro, não só dos alunos, mas dos servidores, de todos, e nós temos que seguir, claro, né? E aí algumas escolas já colocavam o uso proibido do celular, mas com essa lei federal, através do Ministério, né, da Educação, veio para proibir todas as escolas. Então, não existe mais uma escola colocar no seu documento oficial o regimento que vai proibir e a outra não. Então, é para o Brasil inteiro. E o uso do celular, ele pode ser usado na sala de aula, desde que tenha um planejamento, uma atividade pedagógica direcionada, né, pelo professor, pode usar. Não pode aleatoriamente, como estava sendo o professor na frente dando aula e o aluno aqui o tempo inteiro. Ou escutando uma música, né? Escutando música, Com né? fone de ouvido indiscriminadamente. Sim. E, além de tudo, Já uma vi. falta de respeito, né? É uma falta de Que respeito. como que alguém está conversando com você, te orientando, te ensinando, e você está com... Eu acho que a falta de regra, aí o rabo começou a abanar o cachorro. O poste mijando o cachorro. Eu vi ontem essa notícia, parece que 2 escolas foram indicadas para ser militarizadas. Vocês são a favor ou contra disso? Vai, pode dar sua opinião. A liberdade de expressão hoje ué. é livre, né? Tempo, assim. Eu, particularmente, vou dar a minha. Eu acho que vai ser muito bacana. As crianças aqui, elas não sabem o que é regra, o que é limite, o que é disciplina. E sem isso, vocês não vão longe, vocês não vão conseguir atingir o sonho dos seus. Velho. Inclusive, na próxima segunda-feira, dia 14, nós teremos uma web com o secretário estadual de Educação, o Igor Alvarenga, e ele vai detalhar melhor sobre esse programa na segunda-feira. Então, assim, de antemão, eu não
que eu não ainda Se me inteirou. debrucei, Ela não está sabe, inteirada ainda. nesse assunto. Eu vi que é um assunto super polêmico, Polêmico demais. né? E o objetivo maior, que eu também ouvi uma fala do governador Zema, que é a questão de disciplinar melhor os discentes, os alunos, entendeu? Mas, e deixou claro que os servidores, né, das escolas, né, os servidores que estão lá, que são contratados, né, pelo Estado, que eles não vão sofrer nenhum dano financeiro, nenhuma O professor atual, dispensa. É uma situação nova e a É. gente tem medo do novo. mas para o aluno, por exemplo, você está falando como professor, a gente entra já, mas para o aluno, você acha que vai ser mais positivo, no final das contas? Em termos como você falou, de disciplina, sim. Disciplina? É. Mas a gente desconhece os outros valores Sim, ainda. cara, tem que saber o que vai fazer com os A gente professores. sabe. Sim. Será que continua os mesmos professores ou vem só professores Isso também a gente militares? não sabe. Nós É não porque sabemos acaba ainda. sendo um pouco tendencioso, né? Assim, tudo que a gente acaba lendo, tanto de um lado que é a favor, quanto quem é contra, acaba sendo um pouco tendencioso. E é só na prática que a gente sabe, né? Como seria. O Mas pouco que eu li, né, em relação a isso, eu também ouvi uma fala do Zema, que é só para a questão disciplinar. A questão pedagógica continuará com os professores, com os servidores da escola. Não seria maravilhoso? Pois é. Uhum. Seria Na maravilhoso. segunda-feira. até porque quem tem a didática para dar aula é o professor, Mas, quem tem a é, formação necessária, né, Sim. para A isso. comunidade vai escolher. E terça-feira vai haver uma eleição ou contra, né? Ou a favor ou contra, para ver o que vai acontecer. Terça agora. E próximo. eu acho interessante, importantíssimo esse processo democrático, a escolha da comunidade. Pois Não é? mas calma aí. Vai A ser escolha. ou não vai ser? Democracia ela é um negócio muito perigoso. Vou te dar um exemplo. Se eu tenho 3 filhas, a gente resolve fazer uma votação lá em casa para saber o que é que vai ter de almoço. Certamente elas vão escolher sorvete. Hã? Certamente Mas elas vão. sorvete não é almoço? Exatamente. Então. Eu sei disso. Mas elas são elas não. 3. E o a problema maioria- nosso. A maioria vence. E a maioria vence. E muitas vezes a gente não tem consciência o suficiente para fazer boas escolhas. Sim. A gente tende o mais gostoso, o mais fácil, o mais rápido. E pela minha experiência de vida, esses 3 caminhos eles têm um final que cobra caro. Sim. Uhum. O rápido, o gostoso e o fácil. Não vai não, que é furada. Então, é a comunidade se inteirar É a comunidade. mesmo, né? Sim, Quais os exatamente. objetivos E- dessa mudança? O que vai trazer de melhor? Ou se não, bora fazer um ano de teste. Não gostamos. Então, vamos Se tirar isso for possível, né? Se bem, revogar alguma coisa é difícil demais, viu? muito. Mas realmente tem que se inteirar, tem que Sim, buscar sim. informação, mas não uma informação tendenciosa. Eu acho que também buscar onde já é implementado, como que funciona realmente, quais são os resultados, são positivos. Então, assim, eu acho que isso também é importante a gente Analisar, né? analisar. Eu tô falando porque eu morava em Belo Horizonte, aí eu tinha alguns amigos que foram pro Colégio Tiradentes. Eu era doido para poder estudar lá. Eu era doido para estudar lá. E hoje meus amigos, eles estão muito bem de vida, cara. E eles Estão muito bem. São pessoas que saíram de lá, foram para altos cargos em empresas, empresas grandes. Sim. Eu acho que a base que eles pegaram lá Sim. acrescentou. E eu acho que eu dei sorte de eu ter descobrido alguma coisa no meio do caminho que me fez eu abrir o olho, porque senão talvez eu não estava tão feliz igual eu sou. Você teve um estalo maior, né? Às vezes tem instituições que implantam isso mais no aluno, de correr atrás, de não perder o foco realmente, né? Que foi o que pode ter acontecido aí com seus amigos aí que estudaram lá. Então, esse é um assunto muito polêmico, É. né? Muito. E nós precisamos, né, nos inteirar melhor. Cara, eu penso que se não mexer nas professoras... Para opinar, né? É, Para opinar. Para opinar e para Começa- votar, né? Porque votar. para decidir é uma decisão importante, Sim. então quem
né, for votar sobre isso, Sim. tem que estar a par mesmo, não só por uma opinião de terceiros. Mas né? é isso que vai acontecer. Sim, É isso que sabemos vai acontecer. uma grande massa, né, acaba sendo influenciada por um lado, outra pelo outro lado, mas aí, né, e a informação de fato, que acaba tendo sim Aham. influências, mas a gente, né, é o que eu acho importante se inteirar. Eu observo que essa atitude do governo de Minas em relação a essas escolas, né, essa mudança, é depois da situação que as escolas estão se encontrando, né, a questão da violência escolar, da insegurança das pessoas dentro dos espaços escolares. Então, eu acredito que seja por isso. E nós estamos, a cada dia mais, percebendo a evolução Da de- violência. da violência nos espaços escolares. Ontem, teve outro caso no Sul, de um adolescente que entrou numa escola, e aí, né, foi uma tragédia também. E aí eu vi alguns comentários, as pessoas falando por que que eles não invadem um quartel militar? Por que que eles não, entendeu? Então, por que que a escola? Porque ele percebe que o espaço escolar ainda é muito fragilizado em relação A Ainda segurança. a vulnerabilidade. infelizmente. Eu tinha tanto respeito pelas minhas professoras, né, que eu acho que eu carrego isso até hoje. E aí vem aquela questão por trás que Isso nós já aí. discutimos aqui, os transtornos mentais. Os nossos jovens, né? As nossas crianças, os nossos jovens, Estão eles adoecendo. Estão, ficando doentes. estão. Mas por isso que a gente fala da escuta ativa, né? O quanto é Sim. importante o Uhum. professor escutar as mínimas coisas que o seu aluno fala, E por mais que ele observar. pense que é brincadeira, É. por mais que ele pense que, mas tudo é sinais, são sinais São que eles sinais. dão, né? Então, a mínima coisa ali que o aluno falou, que pode ser um pouquinho mais chocante, não, peraí, mas por que que você falou isso? O que está acontecendo? Você quer conversar? Sim. Né? Hoje nós temos aí o NAI nas escolas também, que é muito importante, a Trabalho parceria. importantíssimo. Ótimo. Isso, o Núcleo de Atendimento Aí é quando o Educacional, professor faz né? o papel de psicólogo. Mas o NAI tem um psicólogo e tem um assistente social. É. É uma equipe super importante que atende aí várias escolas. Só não é da suficiente para atender jurisdição. todas as escolas, né? Sim, o ideal a gente fala que seria interessante um NAI para cada escola, né? A gente precisaria sim, Hoje a gente tem um em porque a Almenara. demanda é muito Temos. grande. Temos um, né? Então, assim, eles fazem atendimentos, mais um acolhimento, né? E aí eles fazem palestras com os professores, orientam Com os os pais supervisores, também. orientam os As pais, famílias. as famílias. Então, a gente tem esse suporte, mas a demanda vem crescendo bastante, né? Então, às vezes a gente pede uma orientação por parte delas para que a gente não oriente o aluno de forma errada, assim, né? A gente acolha da forma correta. Então, é importante demais esse acolhimento do professor em sala de aula, que a gente sabe que não é fácil, porque tem aumentado muito esses casos de depressão, Suicídio, de automutilação, enfim. Controle emocional. controle emocional. Controle emocional é uma das qualidades mais bem vistas no meio corporativo. Eu tenho uma poesia com esse nome, controle emocional. Eu vou querer escutar. Deixa eu só concluir aqui que Ah. no meio corporativo, o que é controle emocional no final das contas? É sua capacidade de engolir sapo, não é isso? É ou não é? Adaptação também. É, ué, sua capacidade de engolir aquilo que você não tá gostando, velho. E você não perder com aquilo. Não, isso chama tolerância. Controle emocional. Porque Tolerância, senão a vontade Célia. que eu tenho, eu desse tamanho, é de pular no pescoço. Imagina o estrago. Mas eu não faço. E o processo? Eu não faço. Eu não faço é porque eu não aguento, não. É porque
Prefiro, eu vejo que não vale a pena. Você não quer perder seu réu primário. É exatamente, né? Será que não já perdeu, não? E não foi esse cara. Realmente, o controle emocional, ele é importantíssimo. Não só no espaço escolar, mas em família, né? Sim, com os amigos. os amigos, né? Ambiente Porque, corporativo. Outra coisa, que o pessoal fala assim, não, eu sou verdadeiro, eu falo tudo. Aí Não, eu não despeja concordo. um tanto de trem na cara dos outros. Aí tem um negócio que o cara falou nesse dia. O que é diplomacia? É a capacidade de dizer o que precisa ser dito de um jeito menos agressivo. Isso. Sim. Nem Atenuante. tudo precisa ser dito, mas algumas coisas precisam. É verdade. Isso. Essa situação aí, eu, particularmente, eu acho falta de educação. Quando a pessoa fala assim, eu falo mesmo, eu sou verdadeira, eu, Não é não, você é ignorante, velho. sabe? E a gente tem que ter esse controle emocional que você falou aí. Porque não é tudo que a gente pensa que a gente deve falar da forma que a gente pensa. E o que é E a verdade gente pra mim tem- pode não ser pra não você. ser- Exatamente, Não isso aí. ser, é verdade. E a gente tem que ter esta sabedoria também. Pois é. Às vezes a Porque, pessoa se coloca como, eu tenho uma personalidade forte. Não, ela é só chato. só é Você chata. só é chato. Ou mal educada, né? Enfim. Não existe Assim. solidão quando você tem controle da emoção. Ô, Temperson, assim, ao longo desses anos de gestão, são quase 20 anos, né, à frente de uma escola, e nós lidamos muito claro, né, com o pessoal, né? E eu tô aprendendo muito. Já aprendi muito e vou aprender muito também, porque ninguém é um copo cheio de água. Ninguém deve se sentir como um copo cheio de água. Com certeza. Qualquer hora ele transborda. Então, a gente vai adquirindo essa paciência, essa tolerância, sabedoria, principalmente ao longo dos anos. Então, às vezes eu faço uma reflexão de quando eu comecei a direção e como que eu estou hoje. Porque o ser humano, ele tem que fazer essa autoavaliação sempre, né? O que eu cresci, o que eu melhorei, né? E eu sempre faço isso. E essa questão de falar o que pensa, você já imaginou se um diretor chegasse e falasse tudo que pensa, às vezes alguma coisa que Nem chega não... diretor. Às vezes tem alguma situação que não está se enquadrando ao meio. Você tem que falar, é obrigação sua, você não está ali para, né, para gerir o espaço, mas você tem que ter aquela sabedoria de falar. Qual a forma que eu vou falar? Eu vou ser grosseira? Não. Eu posso dar um recado para você, para qualquer uma aqui, mas com educação. O mesmo recado a gente pode dar de forma mais amena. A gente não precisa ser grosso com ninguém. E também as pessoas, elas têm as vidas delas, né? Os problemas pessoais delas. Às vezes ela também não está bem. Às vezes ela saiu de casa com problema com o marido, com o filho, sei lá, problema financeiro. São tantos problemas que assolam a vida da gente adulta, né? Ai, que saudade da época de criança. Não tinha boleto, né? Não tinha... E aí a gente tem que ter esse discernimento, né? Essa sabedoria, assim, não, nós vamos, né, conversar de forma mais leve. Tem que dar o recado, mas de forma leve. E a pessoa inteligente, ela capta também. Não precisa chegar e ficar gritando, por que você não fez isso? Você deveria ter feito, é atribuição sua. Não. E até porque hoje não existe mais gestor dessa forma. Não existe. Né? Os que ainda estão, eles estão bem arcaicos, né? E a gente lida assim com os alunos também. Sim. Eles são muito bem recebidos. Muito. A gente respeita todos os alunos. E sempre eu falo lá nas reuniões, né, pedagógicas, nos momentos, né, oportunos, a escola, primeiramente, ela tem que fazer o quê? Ela tem que acolher. Ela acolhe, depois ela transmite conhecimento, as informações, educa, ensina, mas primeiramente é o acolhimento. Nós temos que acolher as pessoas, primeiramente. Hoje a gente nem fala mais, né, Cláudia, transmitir o conhecimento, mas dialogar o conhecimento. Sim. Mediar. Mediar.
Então, hoje as pessoas não têm mais tempo de olhar nos olhos dos outros e falar, nossa, como é que você está bem? A correria é tanta, é tanta. E quando, especificamente a nossa escola, né, que nós atendemos jovens e adultos, muitos procuram a escola porque foram renegados uns anos atrás nas escolas que eles estudaram. Muitos carregam histórias de fracasso escolar, de bullying. São vários Você problemas. sofreu bullying? Eu Eu já sofri demais. Hã? Você já? me lembro. Claro que sim. Hã? E muito. Ela fala rindo. E você já, Vanessa? Ela superou. Eu superei. Hoje eu já tenho controle da minha emoção, Aí. Eu também sofri bullying demais. Vocês mas não fazem ideia. Hã? Bullying de quê? Por vários. Eu fui sair daqui do interior, fui estudar em Belo Horizonte, na quinta série. E meu pai, ele segura, eu acho, né? Ele comprou aquele chinelozinho de couro, não, de pneu. Sabe o que é um chinelo de pneu? Uhum, Um traçadinho assim. sim. Aí ele ficava assim na minha orelha. Assim, ô, sandalinha de Jesus Cristo. Mas só que não era só isso. Ô, sandalinha, tudo bom? Bom dia, sandalinha. Não, era assim, ó, eu estudando, cara, assim, ô, sandalinha de Jesus Cristo. Ô, sandalinha de Jesus Cristo. E se você apelava, era pior, né? Como é que eu apelava, moço? Eu era um bestolado. Eu era um bestolado. Olha, Temperson, você falando a situação, e pode ser que eu tenha sofrido, mas não me impactou em Pois nada. é. Eu morei um tempo na zona da Mata Mineira e lá as pessoas tinham uma ideia que o Vale de Jequitinhonha é um vale de pessoas bem pobrezinhas, sabe, paupérrimas mesmo, que moravam em casas, né, construídas de pau a pique. E com Então, palma. aí eles tinham, né? Alguns tinham essa ideia. E aí me abordavam e falavam como é que ela é assim mesmo, né? E tal, e tal. E me apelidaram de baiana, por conta, né? Diz que eu tinha um sotaque bem assim, aperreado de baiana mesmo. Eu nunca percebi isso, mas Sim. como nós moramos aqui no Nordeste de Minas, né? Divisa já com a Bahia. E aí, eles falavam, né? Ah, baiana, baiana. E muitas vezes nós sabemos também que existe um estereótipo, né? Do baiano. Eu amo. Então, eu não me importava que me chamassem de baiana. E geograficamente a gente mora muito próximo, né? Então eu a nem gente, considero esse a gente absorve as referências. Não, baianinha, me chamaram de Entendi. baianinha também. Isso não me Não afetou vejo em como nada. Meus avós Como são algo baianos. não. pejorativo, Sou não. descendente Tem. da Bahia. Eu também não. Pois é, mas eu falo com as minhas filhas, né? Eu falo, a pessoa pode te ofender o tanto que for. Sim. Mas só tá te ofendendo de verdade se você concordar com o que ela tá falando. Sim. Isso. Se você não concordar, É isso. Passa batido. Exatamente. É o meu conselho para as minhas filhas. Aí que entra a questão do controle. Se importar, cara, Piora. você concorda? Sim. Não, eu não. concordo. Minha filha, tava chamando ela de baixinha. E aí minha esposa ia mandar uma mensagem na escola, né? Pra parar. Aí eu falei, não, pra apagar a mensagem. Peguei minha filha, levei no espelho e falei, você é grande, pai? Você é baixinha. Isso é um fato. Você precisa aprender a conviver com isso aí. Aí tem algum problema? Ela, não. Falei, você se acha bonita? Ela me acha. Falei, você se acha estilosa? Ah, e qual que é o problema de ser baixa? Sua tia não é baixa? Deu um tanto de exemplo, né? Falei, tem algum problema nela? Não, não tem. Falei, então deixa eles falar, pai. E quanto menos você importa, menos eles vão falar. sim. E Mas só que dependendo da entonação, né, que é falado, às vezes a pessoa tá te chamando de bonita, mas dependendo da entonação, Aí, Ih, bonitinha. fica pejorativo, exatamente. Então isso incomodou ela, né? Pois é, mas Não foi o fato de ela ser baixinha. eu acho que isso faz parte também. E ela tem quantos anos? 9. Isso faz parte também do desenvolvimento de uma pessoa. Esse tipo de coisinha, esses cri-crizinho que a gente passa, isso faz parte também. Resolver problema, aguentar engolir, saber selecionar o que vale a pena dar atenção, o que não. E eu acho que é a falta disso que muitas vezes as pessoas acabam entrando em depressão, que a gente não tem problema do lado de fora para resolver, a gente começa a criar interno. Sim. A gente tem necessidade de resolver problema, é do ser humano, tá instalado nele lá, do mesmo jeito que ele nasce sabendo mamar, sabe pegar um peito e chupar, ele tem a necessidade de resolver problema. Se ele não tiver um probleminha para resolver, ele vai criar um dentro da cabeça dele. E os de dentro da cabeça é muito mais difícil. E às vezes quando a criança ela é criada ali de uma forma para evitar qualquer tipo de confronto, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de
apelido pejorativo, de bullying, etc. Qualquer problema ali na jornada dela, quando ela se deparar com isso na vida adulta, porque vai acontecer, E tem. aí ela vai desenvolver algum tipo, né, de situação, de problema, transtorno, enfim, ansiedade. Muitos psicólogos falam que o quadro de depressão, ele não vem assim do nada, do dia para o outro. Ele é um quadro que vem ocorrendo ao longo da vida, sabe? Você vai juntando coisas, você vai guardando, aí chega um momento que aquilo ali desaba. Eu vi Jim Carrey, humorista, ele falando depressão, depression, descanso profundo. Então você vai falando um monte de sim na sua vida, quando você queria estar falando não. Não. Quando você assusta, você está num lugar que você não queria estar. Sua alma, ela estafa. Ela não quer mais ser aquilo que você está sendo. Se você não for lá e tomar uma providência e começar a ser quem você realmente quer ser, falar sim para as coisas que fazem seu coração feliz, ao invés de só agradar todo mundo, aí você, não tem jeito não. É isso aí. E muitas vezes a gente aprende isso com a maturidade, né? A questão da criança, do adolescente, eles têm essa necessidade de se enturmar, né, com os outros, com os pares. Então, eles vivem muito essa questão de agradar o outro. Uhum. Em casa, eu tenho uma adolescente, uma pré-adolescente, e eu observo muito elas, sabe? Essa questão do... Mas você não deveria ter feito isso. Ai, mãe, mas minha amiga... Entendeu? Assim, então, Eles a questão se importam... da aceitação no grupo. Eles né? se importam muito mais com a opinião dos colegas. Outros, muito, muito mais. Isso Então, afeta mais, né? isso, Chega mais isso. forte para eles. Então, na medida que a gente vai crescendo, que a gente vai vivendo, criando experiências, né? Maturidade, isso vai ficando para trás. Na verdade, chega uma certa hora que a gente quer paz, a gente não quer tumulto, não é? Mas é por isso que acontece tantos casos de suicídio que a gente está vendo agora com adolescentes, porque eles se importam tanto com a opinião dos colegas que qualquer coisinha que acontece, né, enfim, para eles já é um motivo. Por exemplo, exposição de fotos de meninas pelos namorados na internet. Já é caso de, né, acontecer suicídio. Comum exposição de fotos? Não que eu tenha, assim, Não nas escolas em que eu Acontece, trabalho. meninas, acontece. Não confia, não mande, não mande, evite. Evite esse tipo de foto. É porque quando a gente, como Cláudia falou, adquire a maturidade, já, né, adulto ali, que já teve várias experiências com as pessoas, já sabe como que é fácil para a gente chegar para o adolescente e falar, não liga não, é assim mesmo, não dá bola, porque eles são assim mesmo, se você fingir que nada... Mas é difícil, nós já fomos adolescentes, nós sabemos como que é. Então, eu posso falar para essas adolescentes que estão passando por isso hoje, né? Não se importe, você foi exposta ali... Se valorize, não deixe que isso aconteça, mas às vezes não está nas mãos delas, né? Acontece de as pessoas invadirem até celulares, pegarem e exporem, enfim. É mais como elas lidam do que ter controle sobre a situação, porque controle a gente não tem de nada. Mas é mesmo esse entender isso aí, internalizar, mas não deixar que chegue a esses níveis extremos, né? Até o suicídio, enfim. Porque isso é uma fase. Daqui a pouco as pessoas nem vão lembrar que aconteceu. Às vezes a gente se dá uma importância tão grande que a gente acha que as pessoas pararam a vida por nossa causa, mas não é bem assim, né? Então, uma vida pode ser ceifada por um motivo que, né? Bem banal, né? Banal. Eu vejo os adolescentes, eles querem ser muito iguais, gente. Eu falo, meu Deus do céu, tem tanto... Eles querem ser igual, e cada um tem um jeito diferente, cada um tem uma habilidade. Se autoafirmar. Precisa estar igual ao outro. Não, velho, seja mais você. Eu tava falando com um amigo meu nesses dias, fui jogar tênis, aí eu tô assim, né? Falei, cara, se eu pudesse escolher assim, ó, um monte de vida pra eu poder escolher Brad Pitt, Reinaldo Gianecchini, qualquer um,
eu escolhia ser eu. Aí ele falou assim, mas se eu pudesse escolher assim, eu não sei se eu escolhia ser eu, não. Eu falei, então escolhe ser eu, que você vai gostar pra caramba, velho. Aposto que ele falou que ia escolher ser Bacana, hein? Neymar. Autoestima Hã? elevada. Não, É. eu sou feliz, eu sou feliz, cara, eu sou satisfeito. E isso porque eu faço as coisas que apetecem meu coração. Eu faço as coisas que precisam ser feitas, mesmo não gostando. É o negócio de estudar. Estudar não é um trem gostoso, não, gente. Mas é necessário. É necessário. Isso vai te colocar num lugar que você vai gostar lá na frente, então vale a pena. Com certeza. É, É isso que a gente bate na tecla, né? Sim. Sempre. eu não falo sim querendo falar não. Bora ali. Eu não quero ir, não vou. Uhum. Não vou, não quero. Não fico perto de gente que eu não me sinto bem. Não te levam para lugares que você sabe que não É. vai dar boa coisa, só Eu porque... também cheguei nessa fase. Bom demais, não é? Cheguei. Excelente. Muito bom. E eu, Inteligência emocional, maturidade. E às vezes nem é sobre idade, né? É sobre Crescendo a cada Crescimento. dia, né? E graças a Deus a gente tem essa possibilidade, né? Experiência. de crescer, uai. Nós não queremos ficar estagnados o tempo inteiro, uai. O ser humano é para crescer. Mas chegou nesse ponto porque passou por vários obstáculos. as experiências As ruins que me moldaram. experiências. E você chegou. Mais as ruins do que as boas. Isso. Sim, com E aí certeza. você amadureceu. Com certeza. E quando você fala assim, eu sou feliz, né? Então você tem um coração grato. Sim. Quando a gente tem um coração grato, a gente se sente feliz. E o que deixaria você mais feliz? Escolhe uma coisa. Mas Mais. Mas eu acredito que futuramente, né, a velhice, depois de 50, a gente começa, né, a refletir mais e mais e ter uma velhice tranquila com as pessoas que a gente ama ao nosso lado. Acho que isso... Acho não, eu tenho certeza que me deixaria muito feliz. Mas a questão da felicidade, eu tenho uma opinião em relação a ser feliz e estar feliz. Eu acredito na felicidade, claro. Mas eu acredito em momentos felizes, né? Momentos. Uma pessoa feliz, eu respeito sua opinião, senão eu sou feliz. Bem. Mas eu não consigo afirmar, eu sou feliz. Eu tenho momentos, na maioria do meu dia, felizes. Porque, às vezes, dependendo da circunstância, né, te deixa triste, né? Por exemplo, a perda de uma pessoa querida naquele momento, né? Perdas, geralmente, né? No geral, deixa a gente triste, né? O cachorrinho que faleceu. Então, são momentos, para mim, sabe? E graças a Deus, na maior parte, 99,9% do meu dia é de felicidade. Então Claro você é que feliz. tem 100% que seria, né? O tempo Eu todo, o já tempo penso todo, o o tempo contrário. todo. Como é que você pensa? Eu penso o contrário. Eu sou feliz e na minha vida ocorre alguns momentos infelizes. Tem lógica isso aí também. E você? Porque Não concluir. não, Conclua. pode falar. Eu ia dar um sentido aí para a sua fala, no sentido de que como você é feliz na maior parte do seu dia, esses momentos pequenos aí de tristezas não te abalam Não. tanto do que se você estivesse numa situação ali mais densa, psicologicamente falando. Aí qualquer coisinha vira uma, né, aumenta quando você não está bem Sim. psicologicamente, quando você não é feliz, que eu acho que se traduz em gratidão. Eu acho que a felicidade nesse patamar pleno é a gratidão, porque quando você é grato Ao universo, a Deus, a tudo, a sua vida, as coisas ao seu redor, né? Quando você está bem, só quando você está doente é que você sabe o valor de estar com saúde. Isso. Então, quando você é grato, as coisas acontecem, mas você passa por elas. Quando você vê, você já passou, já bola para frente e, né?
como Sim. dizem, a felicidade é o intervalo entre duas tristezas. Vamos reverter isso aí. Vamos reverter. Perfeito. Agora, eu me sentiria mais feliz se todos os meus filhos se realizassem nos projetos que eles estão almejando, né? Aí sim, completaria mais ainda. São tantos sonhos, É, que né? a gente tem. Mas eu sou feliz porque eu tenho paz interior. Para mim, a paz interior é um ponto da felicidade. Se você tem aquela paz interna, você é uma pessoa feliz. E eu já busquei isso, já consegui. Graças a Deus. Bom, Então, mas existem os momentos Os momentos, não. infelizes. Dizer. Isso é os momentos de aprendizado. Os momentos de aprendizado. Esses dias eu me Momentos de peguei dor. apreciando uma florzinha no meu sítio. Tava morta. Lá assim. uhum. Eu fiquei mais ou menos 40 minutos olhando ela e achei aquele trem mais lindo do mundo. Eu falei, gente, olha só pra você, que trem bonito. Ela nasceu, ela ficou linda por um tempo. E agora ela não tá mais, mas tá aqui. E eu prestei pra ela ali As uma condolências, uma atenção que eu achei que ela devia ter tido quando eu não tive. as últimas homenagens, né? Eu Você olhei. prestou. Eu tirei até uma fotinha, depois eu E vou caçar aqui pra mostrar parabéns pra você. pela sua sensibilidade, É, que nós conhecemos, né? Ó, O homem, geralmente, né? pôr do sol, gente. pôr do sol, Todos. Os cinzas, os laranjas, os azuis e rosa. todos são lindos. Eu olho e falo, que gratidão de eu E- poder estar vendo isso aqui, velho. Sim, Isso. verdade. E só de você estar aqui neste planeta Terra, Nesse momento, com vocês. neste planeta, com você aqui, Hã? isso já vale tudo. Eu agradeço minha família. Eu falo, gente, obrigado. Agradeço minha Obrigado por família eu estar. também, meu pai, minha mãe. Eu também. Compartilhando esse irmãos. momento da humanidade com Sim. vocês. Aham. Sim. É? E Deus, ele foi tão maravilhoso comigo, Temperson, que eu pedia sempre uma menina, né? Uma menininha. Ele me deu 2 menininhas, é o dobro. Então, assim, é muito gratificante. E o papel de mãe é esplêndido, é maravilhoso. Sabe? Eu sou uma pessoa depois da maternidade, outra pessoa. Toda mulher se transforma depois de ser mãe. diferente. Alguns pais também. Alguns pais também. Sim. Aham. Porque a gente percebe que o mundo não é sobre a gente, não, é sobre o outro. Sobre o outro. Eu tenho um primo que ele é professor. Inclusive, ele vai ser vice-diretor na escola lá em Santo Antônio. Eu perguntei pra ele, ele é muito evoluído, velho. Sou fã dele demais. Falei, o Enoque, o que é? A gente tá aqui no mundo pra fazer o quê, cara? Aí ele tá assim, Deus não ia botar você pra fazer nada que você não dá conta. Então, você tá aqui pra botar oxigênio pra dentro e gás carbônico pra fora. Eu peguei e falei, mas Só isso, né? só isso? Ele pegou e falou, ué. Do mesmo jeito que é o da árvore, de botar gás carbônico pra dentro e oxigênio pra fora. É isso. Essa é a sua função aqui. Mas tem homem que dá fruto. Tem árvore que dá fruto. E o fruto da árvore é pra ela mesmo? Não. Não, Hã? é para disseminar É pro outro. para o outro. É pro outro. Isso. Então, o homem, ele não tá aqui pra ele, não. A gente tá aqui pra servir o outro. E quanto mais você serve o outro, mais sua vida é abençoada. Isso, e mais você se sente feliz. E é isso que eu falo também lá na nossa escola, porque a nossa nomenclatura, mediante o Estado, é servidor. Nós somos servidores do Estado. Não é à toa esse nome servidor. Nós estamos lá para servir a comunidade escolar. O tempo todo. Minha loja, ela deu certo, porque eu nunca preocupei em tomar o dinheiro de alguém. Eu sempre quis trazer coisas legais pra cidade de Almenara. Eu falava, vou levar esse negócio pra lá. Lá não tem. Aham. Legal. Então as pessoas, elas não conseguem ser boas em vendas porque ela tá querendo o dinheiro do cara. Eu não tô querendo resolver o problema do cara. Se for comigo, beleza. Se não for, fazer o quê? Mas, Sim. então, eu acho que falta um pouco disso. E quando você vai pra escola, faz um SESEC, você tá se preparando pra você poder servir melhor outras pessoas com mais conhecimento. Com Com certeza, né? É uma oportunidade de mudar de vida, né? Mudar a sua história. Nós vemos, assim, pessoas com tanta vontade, sonho de terminar os estudos e no meio do caminho desistem. Então, tem que ter foco. E já tem outras, né, Persistência. Cláudia, que fazem o possível para estar lá. Sim, sim. Pessoas que são de outros municípios, Sim. que dão o máximo ali para, pelo menos uma vez na semana, Sim. porque a gente não pede. Como é um
é uma escola mais flexível nesse sentido, Sim. a gente não pede que o aluno venha Sim. todos os dias, mas Sim. que pelo menos um dia na semana, Sim. 2, né, que ele não se perca nesse projeto. Sim. E a gente também, como uma escola que vai por esse lado do social também, Sim. né, acolher, educar, mas acolher. A gente faz projetos que a gente arrecada da comunidade, né? Para a gente fazer sorteios, direto a gente faz para os alunos São que anjos estão. sem asas, né, que nós Exatamente. Então a gente faz é, esse, movimento esse movimento de acolher por meio de ações sociais mesmo. A gente busca parceria com o comércio, né? Então, a gente fez um projeto, o projeto Arraiá do SESEC, por exemplo, a gente faz bingos solidários, a gente faz sorteios, cestas básicas, presentes, são uma variedade de brindes que os alunos saem, assim, com... a Muito gente felizes. muito felizes porque o nosso objetivo é alcançado. Eles socializam, eles se divertem, eles saem com, né, chegam em casa diferentes de como eles de como eles saíram, né? Então, tem comida gostosa, tem muitos brindes e, no geral, também a gente faz esse trabalho com eles. Bazar solidário também nós temos. Ao longo do ano, nós Ao longo do fazemos. ano, fazemos aí, ano passado foram 5 edições, né? O aluno não paga nada, ele só chega e escolhe as peças lá que ele gostou e leva para casa. Então, a gente faz esse trabalho social também, não é só conteudista, né? Longe disso. Então, são várias. Também temos os cursos FIC, né? Em parceria Sim. com o Instituto Federal. Sim. Então, ano passado, nós tivemos gestor de microempresa. O curso de gestor de microempresa foram 260 horas o certificado, se não me engano. Isso Já para dá alunos do SESEC? para alunos do SESEC, Sim. de graça. Sim. Então, vem professor do Instituto lá para o SESEC dar aula para eles, com parceria, suporte, sim. com toda a estrutura, assim. E o segundo curso foi operador de computador. Então, Terminou foram 2 agora. cursos ano passado e esse curso agora de informática tivemos esse ano. E no segundo semestre também teremos outro curso. Já foi fechada essa parceria novamente com o Instituto Federal, né? Parceria com o Norteja. E tem outra forma de concluir também os estudos no SESEC. Além da sala de aula, com atendimento do professor, que pode ser presencialmente ou à distância, existe a banca permanente de avaliação também, E como é que que é funciona? por áreas de conhecimento. O aluno, o candidato, né, ele busca a escola, faz a sua inscrição, e aí nós o encaminhamos para uma sala específica só para aplicação de provas. São 4 áreas, né? É dividido da mesma forma do Enem, do Enseja, né? E aí o candidato, se ele conseguir a média em cada prova, A média de ele quanto? termina rapidinho. 50%. 50%. Existe a área de linguagens, né? Matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Inclusive, na semana passada, nós tivemos um menino lá do norte. Ele ficou Brasil. sabendo e ele precisava do certificado do ensino médio. Ele passou no concurso de polícia. E ele tinha que assumir, inclusive agora, dia 17, se não me engano, a semana que vem ele vai ter que se apresentar com essa documentação toda. E um professor entrou em contato comigo, de Jequitinhonha, e aí a gente intermediou a vinda dele. Ele veio, ele terminou o ensino médio em 2 dias. Pela banca. Pela banca. Mas ele tinha um embasamento, né? Ela tem muito conhecimento. E aí, porque a banca... O cara passou na prova de polícia, né? Com certeza, né? Com certeza. Só precisava desse certificado É uma pessoa aí, né? que lê Sim, muito. é reconhecido, né? Então, é uma escola estadual. Lá é tudo para o aluno mesmo, não tem gasto nenhum, nenhum custo financeiro. E aí, são essas 2 possibilidades para que alguém, né, queira terminar os seus estudos. E eu gostaria de falar também
que nós temos uma equipe super competente na escola. A nossa escola, nós temos menos de 30 servidores, são ao todo 29 servidores. Nós só temos mulheres funcionárias. E E só isso mulheres. do SESEC. É do SESEC. Tá. Isso. E os professores são super competentes, acolhedores, e estão lá à disposição de quem, né, dos que quiserem retornar aos estudos, que sintam necessidade, ou até por autoestima, Satisfação né, pessoal. satisfação pessoal. Que é importante ter um diploma. Nós já tivemos mães, avós, não. Eu quero concluir os meus estudos para eu ensinar o meu neto, o meu filho as tarefas de casa, né? E dar continuidade Isso, também, fazer pode. uma faculdade, Sim, realizar um porque curso superior, Um concurso. um concurso. Aham. Isso. desde nós prezamos muito o bom atendimento, né, a organização, o não é bom funcionamento, não, o ótimo funcionamento, desde a secretaria, que o primeiro contato, né, do aluno, qualquer pessoa que procura a escola, o primeiro contato é na secretaria da escola, né? Que a gente procura primeiramente, e desde a secretaria nós temos esse atendimento acolhedor. E a busca ativa é constante, Tempson, porque nós sabemos que a evasão é maior na educação de jovens e adultos. Então, nós fazemos muito, e não é no Brasil inteiro. Se você for pesquisar, você vai ver que a evasão é maior na educação de jovens e adultos. E nós temos, né, esse dever de buscar o aluno através da busca ativa. Como que é essa busca ativa? Telefone, WhatsApp, visitas. No ano passado, nós mapeamos a Almenara inteira e fomos de casa em casa com uma cartinha motivacional. Gente, que Então, trabalho. é viu? muito importante esse papel nas escolas. E não é só na EJA, nas outras escolas também regulares, né? Esse olhar atento, se o aluno está começando a desanimar, né? Vamos animá-lo, vamos conversar, entender, ver a situação, né? E muitos, eles desistem. Cláudia falando, eu lembrei de um fato. Por conta da situação, porque eles já são jovens e adultos, né? Então, muitos precisam trabalhar. Eu trabalho, a carga horária, né? Vanessa até citou, né? A carga horária de trabalho é muito extensa, às vezes se cansa, né? Ah, não vou à escola hoje. Mas, e principalmente os homens, né? Essa questão do trabalho. E as mulheres também, nós temos a questão dos afazeres domésticos. Muitas não têm quem Trabalho faça também. em casa e trabalham, né, em outros ambientes. A questão da gravidez também é precoce também, né? Trabalho. Nós temos alunas, né, que tiveram filhinhos. Temos alunas grávidas que estão fazendo o EAD, que estão Isso. utilizando o ensino à Aham. distância a favor, né? Aham. Já que não estão Sim. em condições de ir na escola no momento. Sim. E eu gostaria de fazer um chamamento a vocês que pararam de estudar há muito tempo. Voltem a estudar. Nunca é tarde para aprender. Existe uma escola acolhedora, um pessoal competente esperando por vocês. Nós estamos situados à Rua Imaculada Conceição, número 689, no mesmo prédio da Escola Estadual Laudelina Dias Lacerda. O nosso horário de atendimento é das 13 às 21 horas. Existem essas possibilidades, duas, para vocês concluírem os seus estudos. Não desistam dos seus sonhos. Nós estamos em processo de renovação de matrícula para os que já se matricularam nesse ano. É um chamamento. Procure a escola para renovarem as suas matrículas. E outros que não conheciam essa escola, que não conhecem, vão lá conhecer, vão fazer parte da nossa família SESEC. Será um prazer recebê-los. E, ao final do ano, fazer aquela colação de grau maravilhosa, com espaço lotado de concluintes,
Porque o sucesso da escola é o nosso sucesso Com certeza. como profissionais. Se a É escola fruto não do tem outro, né? sucesso, se não existem alunos concluintes, nós não teremos sucesso. Então, aguardamos vocês e parabéns aos que estão lá firmes e fortes. Continuem para mudar a história de vocês, porque a educação é a luz da vida. É só através da educação que tudo muda. Você sabia que o primeiro país em educação é a Noruega? Quem gostaria de morar na Noruega? Ah, Então, gente, primeiro mundo. Então, vamos mudar a nossa história, a história da nossa cidade, né? Porque quanto mais tem evasão, mais tem problemas sociais também. Porque isso é uma cadeia. Com certeza. É uma cadeia. Desigualdade, É. doença, Doenças. sim. Fome. fome, E o cidadão sem formação violência. mínima, ele não, sempre ele vai ser feito, né, de bobo pelos governantes, ele não vai ter senso crítico, né? Argumentação. Ele não vai ter argumentação, como você falou, Não vai saber se defender. qualquer caminho serve para quem não sabe para onde ir, né? Então, se você não tem o mínimo ali de instrução, qualquer emprego que você se propuser a trabalhar e o seu empregador estiver sendo abusivo com você, com relação aos seus direitos, você não vai saber, né? Então, isso aí só através da educação e da instrução, de procurar os seus, saber interpretar, né? Saber Reivindicar ler seus direitos. e entender. É isso que a gente quer, que a nossa comunidade, que a nossa cidade forme cidadãos plenos dos seus direitos, plenos dos seus deveres também Conscientes. e conscientes. É isso que a gente quer, né? E aptos a galgarem outros patamares também, né? Por que a gente vai ficar parado no mesmo lugar, estagnado? A gente tem que ter fome de saber, fome de realização. realizações, exatamente. Isso. Fome de realizações. Não, a pessoa que tá parada, ela tá andando pra trás, porque o mundo tá andando. Se você sim. ficou parado, você tá Sim. ficando pra trás. E o tempo vai passar do mesmo jeito, né? Por que não você se propor num projeto de concluir os seus estudos e fazer o possível para que isso Sim. aconteça, né? Não ficar só no papel, né? Aí chega o final do ano, o ano passou, eu fiz a matrícula, mas não fui. E Eu ficou não fiz por o isso concurso que eu mesmo. queria. Não fez o concurso, porque o básico hoje é o ensino médio, né? Um concurso bom aí. A partir do ensino médio é o básico do básico e Já chama educação básica, né? Exatamente. Até o ensino médio. E você, Cida, você falou que você lembrou do negócio aí? Eu lembrei, é que Para. Depois começamos. Cláudia falando, eu lembrei de um fato, né? Que eu faço trabalho comunitário também, né? Assim, a serviço da igreja. E aí, visitando algumas famílias, eu deparei com uma família que estava totalmente passando fome. E aí, aquilo mexeu comigo, Aqui né? em Almenara? Sim. E aí eu falei, meu Deus, por que na minha casa tem alimentos e na casa dessa pessoa não tem? Aí depois eu fui refletir também, né? Falei assim, mas eu tive que ralar para estudar, foi o primeiro passo. Tive que andar quantos quilômetros para eu estudar? 9 quilômetros que eu andava, tomava chuva e sol. Com medo dos índios cachaça. Isso. Morria de medo dos índios e de algumas pessoas estranhas também que a gente encontrava na estrada. E aí, ia para Teoflotone, fiz faculdade lá em Teoflotone, na Farfito. Na época não tinha asfalto. Eu dormia na estrada, às vezes, empurrava ônibus, sabe? Passei fome para estudar. Literalmente, eu falo, não tenho vergonha de dizer. Passei fome para estudar. Você teve motivos para desistir? Não tive. Quando eu fiquei grávida da minha primeira filha... Não, motivo você teve, você não desistiu. Não, eu não desisti de forma nenhuma, não tive motivo nenhum para desistir. Muito pelo contrário, cada obstáculo que eu enfrentava me dava força para continuar. E aí, eu grávida da minha menina mais velha, aí viajando para Teoflotone, na época não era proibido
fumar, né, em repartição fechada, né? Eles fumavam nos ônibus. E eu adquiri até hoje uma certa alergia por cigarro, né? Porque eu passava tão mal, que eu jogava a bile para fora. Todinha, eu joguei toda a minha bile para fora. Toda, na gravidez da minha primeira filha. E ali eu desfalecia. E aí eu não tinha um centavo para almoçar. Minhas colegas faziam vaquinhas para eu poder almoçar na faculdade. Eu não tenho vergonha de dizer. E eu fiz isso lá em Teoflotone, né? Aí eu lembrei, aí eu analisei essa família. Eu falei, por que essa família está passando fome? Mas essa família não passou por todas as dificuldades que eu enfrentei. Essa família não estudou, não procurou a escola, desistiram no meio do caminho, e é por isso que está passando por necessidade. E se eu estou bem hoje, é porque eu enfrentei os obstáculos da vida, né? E um dos primeiros foi o estudo. Eu não desisti. E eu fiz faculdade com todas as dificuldades lá em Teófilo Otoni. Eu agradeço minhas colegas que me ajudaram. Parabéns. E sua força de vontade E também. minha força de vontade. Isso aí. Pois é, gente. A vida não é fácil, não. É aguentar passar as dificuldades bem, porque tem para ter uma vida melhor lá na frente. Sim. Você desiste nas dificuldades. É, Tem um camarada que chama Sadhguru. Aí ele diz o seguinte: se seu corpo não estiver reclamando, você não está fazendo nada de interessante na sua vida. Se sua mente estiver reclamando antes do que seu corpo, desiste. Não tem nada de bom para você. Ah, vou correr. Ah, não corre agora não. Nem saiu de casa. Pronto, a mente cansou primeiro. Tem que botar o corpo para cansar. Nosso corpo e nossa mente é a melhor máquina que tem. Quanto mais trabalho você dá nela, melhor ela fica. Então, vocês... Ou então desistir nos primeiros 200 metros, né? Não sei correr, perdi o fôlego, acabou. Eu não aguento, não. Isso é uma metáfora para a vida, né? É como quando você está fazendo atividade física. É a mesma coisa. Por que a atividade física é importante para o organismo? Porque quando você está fazendo, você está em movimento. E o movimento faz com que você oxigene o cérebro. E uma vez que seu cérebro está oxigenado, depois que passa tudo, você vai ter o quê? Relaxamento. Você vai se sentir bem, você vai sentir um bem-estar tão tranquilo. E os obstáculos da vida que você enfrenta, mais tarde, você vai ter esse relaxamento, essa tranquilidade, essa estabilidade. É por isso que é importante ir para a escola, estudar. Isso aí, gente. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, assim, né? Queremos uma zona de conforto melhor no futuro. Exatamente. Eu falo que todas as vezes que eu foquei em buscar o meu objetivo, independente das dificuldades, pode ser que naquele momento eu senti que não estava caminhando, mas lá na frente eu tive a resposta e, assim, a resposta positiva, né? Nunca teve consequência negativa do meu esforço. É Nunca. questão da persistência, né? Persistir. Nunca persistir. teve. Às vezes tem um obstáculo ali que é para ver se você realmente quer aquele objetivo. Aí, se você para naquele obstáculo, o universo está entendendo que você não quer tanto assim. Não quer, mas né? quando você vai em busca daquilo e passa pelos obstáculos, você se sente até mais forte, né? Com certeza. O objetivo, ele chega, uma hora ele chega. Não, o objetivo tem mais gosto. Sim. Tem mais gosto. Então você acaba saboreando melhor um negócio do que se ele vinsse tão facilmente. É aquilo que você falou, né? É o difícil, né, que atrai, né? o desafio. É justo que muito custe o que muito vale, né? Então... É por isso que é importante o apoio escolar, né? O acolhimento, que nós já falamos aqui, né? O incentivo para que esse aluno ele não desista no meio do caminho. Porque se a gente for falar que é fácil, também não é fácil. Não, né? não é não. Muitos. É esse que é o problema, estamos falando que é fácil. De estudar há muitos anos. E vem outra situação também, tem pensão. Eu já estou muito velho para estudar. Para quê? Não vou aprender mais. E eles falam também, eu não consigo aprender. Não consigo aprender mais. Todo mundo consegue aprender. Todo mundo. Basta se debruçar, buscar, ter um tempo determinado, né, um foco naquele momento do estudo, que consegue. Nós temos histórias de alunos assim que se superaram e estão bem hoje. Inspiradoras. Né? Inspiradoras.
E aquela frase, né, inspiradoras. Temperson? Quem quer Arruma jeito. e quem não quer. Arruma desculpa. Olha, Nós- no dia da minha formatura, vocês acreditam que eu chorei tanto no dia da formatura? Foi um dia de alegria, para mim foi um dia de choro, mas eu chorei de alegria, né? Claro. Que você conseguiu. Que eu né? consegui. Aham. Nós temos alunas, inclusive nós tivemos uma no ano passado, ela terminou o fundamental em 2023 e terminou o ensino médio em 2024. Então, ela estava no evento no final do ano de 2023, colando grau no ensino, né, no nível ensino fundamental, e no ano passado, o médio. Aí ela me falou, Cláudia, eu posso levar uma pessoa que me ajudou muito nesse processo também, além de vocês da escola? Sim. Ela convidou o pastor da igreja dela, sabe? E ela ficou o tempo inteiro emocionada, porque ela me falou, eu jamais imaginei que eu conseguiria terminar os meus estudos no ensino médio, sabe? E aí a gente faz uma festa, porque a gente está ali para isso, é para proporcionar isso para eles, né? É o sonho realizado deles. A gente está ali para isso, nada mais do que isso. É fazer com que eles concluam mesmo. E quando alguém se perde no caminho, a gente fica triste. A gente fica triste. Gente, vocês vão deixar o recado seus aí, mas eu vou deixar aqui já. Vocês, por amor de Deus, tenha respeito pelas professoras, tenha respeito pelas pessoas que pararam a vida delas e decidiram ajudar vocês a desenvolver a de vocês. Então, quando vocês pensarem em falar qualquer coisa, ou quando vocês for corrigido, ou entenda que aquilo ali é pro seu bem, não tem ninguém que está ali querendo te fazer mal, não. Então, essas pessoas, esses professores, homens, mulheres, jovens e mais velhos que estão lá, merecem todo o seu respeito, porque eles que vão transformar a sua vida, tá? Vocês querem isso. deixar um... Eu acho que assim, o que a gente bate sempre na tecla, nem sempre vai ser fácil, né? Ninguém está falando que vai ser fácil, que o caminho vai ser aberto o tempo todo, mas que vocês não percam o foco. Porque quando você tem um objetivo, às vezes o seu objetivo é simplesmente ter a conclusão do seu ensino médio como realização pessoal, porque você é uma mãe de família e não teve como estudar antes, né? Mas se você se propuser a fazê-lo, né, algum momento do seu dia você vai tirar, nem que seja meia hora, entendeu? Para que você conclua os estudos. E o que a gente pede é isso, a gente sempre trabalha em cima da motivação dos alunos. Então, a gente não quer que eles desistam, né, do sonho. Eu também gostaria que vocês fossem à escola e não desistissem, porque quem desiste é porque é fraco. A desistência é para os fracos. E a gente não pode ter essa fraqueza e está sempre procurando melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, e é só através da escola, só através dos estudos, que a gente consegue chegar a algum lugar. Então, gente, aguardamos vocês lá no SESEC. Estamos lá todos os dias, de segunda a sexta. E façam a reflexão do que vocês ouviram aqui hoje. Vocês gostariam de continuar pensando, eu preciso terminar os meus estudos, mas não vai adiante? Não tomam iniciativa? Mudem. Voltem para a escola, concluam seus estudos e mudem a história de vida de vocês. Estaremos lá à disposição. De segunda a sexta. Se não puder, tem EAD também. Sim, Então, Tem AD, tem a distância. vocês não têm desculpa. Não tem, não não tem existe desculpa. desculpa, não existe. E se você assistiu até agora, comente aí o que você achou. Curta, comente, compartilha e muito obrigado. Obrigada. Obrigada.